Olá, senhoras e senhores ouvintes, estamos iniciando mais um NovoCast, o podcast do Partido Novo no estado de Mato Grosso. Hoje nós estamos entrevistando a Fabrina Gouveia, advogada, e para entrevistá-la, o jogo hoje vai ser duro. Eu conto aqui com a colaboração da Noli Ferraz, na bancada ao meu lado esquerdo, e a Cristina Cavaleiro, jornalista que vai nos ajudar aqui a torturar lentamente a Fabrina. Noli, cumprimente os nossos ouvintes. Olá, ouvintes. Estamos começando mais um novo podcast, o NovoCast do Partido Novo. Contamos com a presença de vocês e colaboração no final, colocando a opinião de vocês, mandando para nós um feedback. Isso é muito importante para que continuamos editando novos podcasts. Cristina. É muito prazer estar aqui e eu estou preparadíssima para as perguntas para a nossa advogada Fabrina Gouveia. Fabrina, é com você. Olá para todos os ouvintes, né? Eu estou muito satisfeita, agradecida pelo convite. Estou aqui para colaborar e para mostrar quem eu sou, né, minha história, e estou à disposição de vocês. Então comece. Diga quem é Fabrina. A Fabrina é cuiabana, né? Sou nascida em Cuiabá e há 50 anos. Esse ano foi meu aniversário de 50 anos. Muito bem, parabéns. Obrigada. E Fabrina é mãe do Bruno Gouveia, apenas um filho lindo, maravilhoso. E ele é dentista, eu sou advogada. Me formei nova, com 22, 23 anos. E tenho 26 anos de OAB. Logo passei na OAB, no exame da ordem, na primeira prova, porque eu só estudei, né? Eu já era mãe, casada à época, então não tinha festa, era só estudo. Mas foi assim que meu pai mineiro, Wagner Gouveia, minha mãe Rosa Maria, e foi assim que eles me educaram, né? Estudar e trabalhar. Esse é o objetivo da vida, né? Então, e foi o que eu fiz e faço, né? Todos esses anos. Mas a vida é mais que estudar e trabalhar. O que você faz fora estudar e trabalhar? Ah, sim. Também, né, claro, a gente sempre se espelha nos pais. Meus pais são muito desportistas. Meu pai foi jogador de vôlei, minha mãe fazia salto ornamental, e aí eu fiz desde nova natação, adoro esportes, né? E depois eu me apaixonei pelo tênis. Aqui em Cuiabá eu ganhei um campeonato aos 30 e poucos anos, de feminino, de tênis individual. Depois fui para a corrida porque eu lesionei o joelho, já fiz o ligamento cruzado no joelho direito, igual jogador de futebol. E aí eu fui para a corrida que não pode mexer na lateral o joelho, é só reto, aí a corrida vai. Aí entrei também de cabeça, já fui para fazer a volta à ilha, 150 quilômetros, revezamento. Então, tudo que eu faço com muito empenho e quero ser a melhor. Aí na corrida também me desgastei os quadris, deu bursite, aí já parei, agora fui para musculação. E faço também com afinco, porque eu me cuido, gosto de me cuidar. Também sou mãe, né, conforme eu já falei. Preferi ficar em Cuiabá até hoje, porque eu já tive oportunidades de trabalho fora, mas sempre preferi porque meus pais estão aqui, meus dois irmãos, meus sobrinhos, meu filho, e mantive aqui com as amizades aí da faculdade, da escola, trabalho, tudo aqui em Cuiabá. E como concilia isso agora com filho, marido, candidato? Como é que fica toda essa rotina esportista, ainda mais com a advocacia? Então, tem também o lado da advocacia. Eu advogo há 26 anos agora. Estou casada, né, com o Alide Calil, médico, né, que hoje ele é candidato a deputado estadual aqui pelo Partido Novo. E conciliar tudo isso, para mim ainda relativamente hoje, para ele é mais difícil. Ele tem 2 filhos ainda menores de idade, mas são meus enteados, a responsabilidade também é minha. Eu não tenho filho pequeno, meu filho tem 30 anos, então eu tenho meu trabalho, tenho minhas atividades, né? Eu consigo conciliar mais, mas quando tem a visita dos enteados, a gente fica mais puxado, né? Além disso, a minha profissão exige estudo diário, né? Especializações, mestrado, né? Tem que tomar as vitaminas que o Alide me passa. Como médico, ele tem especialidade em longevidade, né? Então ele já me ajuda bastante, né? E a gente dá esse up na gente. Então aí acorda já disposta e segue, né? Além do esporte, da advocacia, agora acompanhando o esposo, que é candidato a deputado estadual, a política está te inspirando aí nessas caminhadas dele?
A política sempre me inspirou e tem a ver comigo e com a minha profissão. Por quê? Eu, recém-formada, antes de me formar, eu fui trabalhar na vara de meio ambiente, que era o Dr. Zucchini, hoje é presidente do Tribunal de Justiça. Ele era juiz da vara ambiental e juiz do juizado ambiental. E ele me chamou e eu fui a conciliadora do juizado antes de me formar. E o que eu quero dizer com isso? O direito ambiental, ele é um direito público, né? Ele lida com gestores, com as atividades públicas, e aí eu fiz a especialização, inclusive, com ele, recém-formada, de direito ambiental, foi minha primeira, e fiz outras especialidades, mas que é relacionado ao processo judicial, mas me especializei mais sempre no direito ambiental, que tem direito urbanístico, já fiz na UFMT, estou fazendo mestrado de relações internacionais, estou me especializando sempre em direito público, políticas públicas. Eu estudo hoje uma especialização que o Tribunal de Contas ele está ofertando à sociedade, né? E eu tenho são cidades inteligentes com ênfase em políticas públicas. Então, eu lido, né, há muitos anos com a questão pública, né, o direito administrativo, que é a minha área, é relacionada à política, né? Então, eu lido com prefeitos, né, quando eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, lidava com o governador, então a política está dentro da minha profissão também. E agora, né, com a LIDE, né, é uma outra visão, né, da campanha que eu não tinha experimentado, mas estou começando essa campanha, eu gosto de lidar com gente também, é diferente, deve ter mulheres, né, que não gosta, né, não gosta de falar, não participa. Não. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de escutar as pessoas. Eu sou uma parceira lá É para uma ele. ponta aí futura, né? Sim, e nessa parte toda, qual foi a situação mais conflitante que você teve que enfrentar, que foi desafio realmente para você? Na minha trajetória Essa toda, sua trajetória aí. ixi, tem tantas coisas. Mas assim, algo que impactou e você depois pôde rever e até hoje ainda você Na tem como... advocacia, eu tenho uma passagem interessante, né, sem citar nomes, né, eu precisei resolver com o cliente uma questão de licenciamento ambiental, que é a minha área, né, e eu conversei com o secretário, à época, de meio ambiente, falei, olha, essa questão, assim, ele fez o protocolo antes do concorrente, verifica aí a ordem, né, de despacho, e ele não me ouvia, não me ouvia, e por fim eu tive que promover um mandado de segurança explicando, olha, o concorrente entrou posterior, a ordem não foi seguida, então aí eu consegui em 24 horas uma liminar, e numa reunião que era na época do conselho, que tinha que liberar a licença para o meu cliente, ele já estava com a licença para ser dado para o concorrente, quando eu conversando com o oficial de justiça, eu falei, pode entrar. Aí ele entrou, parou a reunião, eu sentei bem na frente, aí ele notificou o secretário, ele leu e ele não sabia exatamente, ele leu em voz alta. É porque eu não segui a ordem, o secretário, no caso, portanto, eu vou ter que suspender essa licença para analisar do concorrente. Então, assim, para mim, o secretário era meu colega, a gente não leva isso para o lado pessoal, mas ele não me atendeu e ele teve que atender ali por ordem judicial. Isso foi positivo, os colegas falaram, parabéns pelo trabalho, né? Porque quando a gente não consegue uma coisa pela conversa, a gente pede na justiça, se você tem a razão, né? Então, é uma lembrança, assim, bem interessante, que foi na frente de um monte de gente numa reunião, né? E ele ficou assim, me olhando. Falei, né? Você conseguiu, né? E como é que tem sido essa participação na campanha? Na campanha, Como é que você está atuando na campanha do Valide e o que você tem percebido como é que é essa campanha? então, eu estudei em Cuiabá, né? Todo o tempo. Então, conheço, nem sei dizer quantas pessoas, né? Então, eu fiz faculdade aqui, passei por vários poderes públicos servindo, né? Contratada e advogando. E eu falei para ele, eu posso colaborar, né? Eu sou advogada, tenho, sei lá, quantos mil advogados inscritos, tenho parceiros, colegas, amigos, família. Meu pai, ele foi candidato a vereador. Eu não me lembro
a data certa. E ele é muito comunicativo, ele trabalhou no governo antes do Júlio Campos, trabalhou com o Júlio Campos, trabalhou com o Dante nas secretarias, ele é economista, e ele conhece muita gente, então a gente está trazendo esse conhecimento de relacionamento, né, com as pessoas, que tem sido bem bom para o Alide, né, que apesar dele ser também cuiabano, ele ficou uns 15 ou 20 anos fora de Cuiabá, na faculdade de especialização em São Paulo, faculdade em Manaus. E eu nunca saí daqui, então, assim, a gente está agregando bastante esse relacionamento para ele, e vi que me surpreendeu, porque eu falei, mas é médico, né, na área Então, você é particular. uma candidata potencial. Eu gosto, como eu falei, é uma área que eu atuo, principalmente, por exemplo, no legislativo. Eu já ajudei em confecção de várias leis, né? Eu fui já conselheira do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e lá a gente confecciona resoluções para o Estado do Mato Grosso. Então, fora isso, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente encaminhava projetos para o governador, e eu sei fazer isso. Então, como advogada, né? Então eu gosto sim, não descarto a possibilidade. Além da saúde, né, ser uma das principais propostas aí do Calil, Aham. a parte social também seria uma das propostas, assim, que você também, como é que se diz? Estaria juntamente com ele aí para estar batendo firme aí na campanha? Com certeza, isso aí é uma causa já assim da gente, né, da nosso perfil, do nosso personalidade, né? Eu e ele também, a gente nunca deixou alguém que veio pedir alguma coisa, né? A gente sempre tenta, agora, sendo pessoa pública, é até mais fácil de atingir mais pessoas. Mas ao longo aí da minha carreira, sempre na OAB, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, o mesmo tempo de inscrição. É voluntário. Nós já fizemos eventos com arrecadação, ajudamos hospitais, ajudamos instituições que tratam de câncer, O assistencialismo, no caso. assistencialismo, e assim, estamos aí à disposição, tanto ele quanto eu, a proposta dele é tirar um dia, eu também faço, quando eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, ainda tem, Viva Seu Bairro, que é Sim. voluntariado, né? A gente vai num sábado, num domingo, num bairro, aí senta, chama as pessoas, o que precisa, a gente dá o direcionamento, explica as coisas. Eu sempre participei desse tipo de ação, né? Com o público, e todos têm que fazer, né? Não tem juramento para o médico, nunca deixar. O advogado também tem uma parte que a gente precisa também, Social. na falta, uma pessoa carente de ela não ter um advogado, o juiz pode te declarar advogado ali no meio da audiência, e você tem que fazer. E a gente faz, sim, para as pessoas que precisam, com certeza. Como é que você dá, nós estamos estudando assistência social, vamos distinguir aqui a assistência estatal e aquilo que é o trabalho voluntário, né? O Estado ele se intromete num monte de coisa, no caso da saúde, por exemplo, né? Antigamente a saúde era privada, essencialmente. Você tinha as casas, as Santas Casas, que começou a saúde no Brasil foi Santas Casas. Aí o Estado entrou, avançou dentro do espaço que era privado, que era assistência que as pessoas contribuíam, elas doavam, elas contribuíam, etc. E aí entrou nas Santas Casas e quebrou grande parte delas. Então, Uhum. aí a pergunta, assim, essa assistência, é, a gente tem o Estado precisa de um espaço maior ou talvez o Estado precise de um espaço menor e as pessoas atuarem mais na assistência, o que ocorre pouco no Brasil. Se for os Estados Unidos, todo mundo, por exemplo, tem trabalho social e faz. Aqui no Brasil é uma raridade, Uhum. né? É muito menor. Quer dizer, qual que é o problema que nos leva a ter um Estado cada vez mais interventivo nessa área e, na sua percepção, e pouca assistência privada, as pessoas, os indivíduos trabalhando para fazer assistência? Na minha pós agora, né, eu tive aula sobre isso, e o professor falou, o Estado, ele tem que prestar serviços essenciais à população. Porém, ele não pode ser como um serviço privado, ele tem que fazer essa contratação, né, a concessão
pública transferir para quem detém mais know-how, especialidade, né? O Estado ele não detém essas capacidades técnicas suficientes para atender a população, muitas vezes. Então, é importante que ele, através, tem a nova lei, até nova, já tem alguns anos, de concessão em contratos públicos, passar por toda essa licitação e verificar se o contratado tem a capacidade, tem a competência para poder atender e fazer essas contratações. Eu acredito que sim, o Estado tem que oferecer isso à população, mas com essa forma de contratação, passando por todo esse processo licitatório e verificando o melhor contrato através dos particulares para ofertar esse serviço à população. Na minha percepção, o melhor serviço assistencial para pessoas de rua em Mato Grosso é o CEPROMA, que é totalmente privado, patrocinado exclusivamente por cidadãos que eles pagam sem abatimento de imposto de renda, não tem nenhuma vantagem. Não deveria ser. E agora, se você examinar como é que são as casas de assistência estatais, elas são um desastre. Uhum. Então, quer dizer, não tem um problema assim. E veja, quando a gente olha os serviços estatais, eles são ruins. Quando você fala assim, o Estado vai transferir, como é que acontece de verdade? Acontece assim, o cara tem a impressão que foi uma doação de um político. Né? Quer dizer, tem sempre intermediação de um serviço, é o que acontece na área de saúde. O João, o político tal, fez aquele serviço para mim. O Pedro fez aquilo para mim. Isso aí não cria não é uma das razões, quer dizer, essa intervenção estatal, você deixar que o cidadão ele contribua livremente e deixe de, por exemplo, de reduzir, abata o imposto de renda, por exemplo. Que aí ele escolhe livremente e não tem um intermediário, né? Porque não é uma alternativa melhor do que você deixar que o Estado ele execute ou ele licite ou ele contrate, que nós sabemos que as licitações, grande parte delas são direcionadas, quando não dizer fraudadas, a grande maioria delas, né? E no final das contas, o que acaba acontecendo é que os grupos que estão no poder, eles controlam as empresas que estão lá. Eu não posso, como cidadã, como advogada, crer que sempre será assim, direcionado, né? Eu não vejo que o Estado tem ele não tem essa competência primordial de prestar esses serviços. O Estado, ele organiza a parte administrativa, ok, mas a contratação, como eu falei, por licitação é o caminho, no meu ponto de vista. Claro. E aí tem os órgãos de controle, né? Que é o Ministério Público, que é o Tribunal de Contas, que são os vereadores, né? Para verificar se aquela contratação está sendo feita de forma adequada. Hoje, com a inteligência artificial, eu tenho visto, está melhorando muito esse controle, né? Documentação, a fiscalização pode ser feita em tempo real, né? Só não usa quem não quer, né? Então, eu continuo achando que a melhor forma, sim, é a contratação, a terceirização dos serviços públicos, sim. Se perguntar, eu pergunto. Aí a gente está num papo muito sério, né? Pode perguntar. Então, eu sou capaz de formular perguntas infinitas. Eu fiquei aqui até... Das mais constrangedoras, mais fáceis. Então, Deixa a jornalista conversar comigo Você um quer pouco. perguntar? Eu vou perguntar, vou deixar ela de Por favor. saia justa agora. Tá, por favor. Mas, ai meu Deus. Fabrina, você tem vontade de ser uma política? Quais seriam as suas principais pautas se hoje você fosse uma deputada ou uma vereadora? Eu não recusaria a proposta, né? Sim, vontade. Eu acredito que vou fazer quase 30 anos de profissão e minha área é pública, eu enfrentaria, eu iria para essa missão. Pauta é o direito ambiental, né? Mas é abrangente. Hoje o direito ambiental está em tudo. O alvará concorre com a licença ambiental em posto de gasolina, em farmácia, em órgãos públicos, tudo tem que ter licença ambiental. E que envolve, isso área urbana, né? Que as pessoas acham que é só área rural. Aí, exigindo a licença ambiental, aí tem a questão dos resíduos que gera os hospitais, as clínicas, os órgãos públicos, os grandes geradores, que é um problema, por exemplo, que eu trabalho bastante há muitos anos, a lei de resíduos sólidos no Brasil, ela é de 2010, e encerrou o prazo para o cumprimento de destinação correta dos resíduos em 2024, nós estamos em 2026. Então, tem gestores aí todos irregulares, e a questão ambiental, o descumprimento, ela gera 3 tipos de responsabilidade. A civil,
a criminal e administrativa. É multa, reparação do dano e pena de criminal. Então, um gestor que descumpre a lei ambiental, ele pode ter restrição de liberdade. Nós temos jurisprudência já no Nordeste que um prefeito foi preso porque não estava levando o resíduo sólido para o local adequado. Isso, não só essa conduta, mas outras condutas irregulares levam ao crime ambiental também. Isso nós estamos falando de área urbana, né? Aí tem a área rural, que no Brasil a gente tem bastante, né? Que a gente se esbarra aí na regularização das áreas rurais, que se esbarra no Brasil. Começou por Mato Grosso, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que o Estado ainda, assim, eu aprovo, acho válido, positivo, importante o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, mas eles não estão conseguindo analisar os pedidos de CAR. Hoje, no Mato Grosso, 3% dos pedidos de CAR são analisados. E a gente está aí com a inteligência artificial, e o que acontece com isso? O Estado muitas vezes não anda, porque a pessoa não tem licença, ela não pode trabalhar. Então, 3 a 4% só dos CARs requeridos são analisados não é mensal, há décadas, é isso. Do número que tem, só 3 que foi dada a licença. Então, assim, hoje, com a tecnologia, eu iria investir nessa área aí para liberar mais, analisar mais, dar condições melhores para o desenvolvimento do Estado, que é a nossa força, né, que é o agronegócio, tentar... Não existe um problema de descasamento da legislação com a capacidade dos órgãos de executar o trabalho? Quer dizer, as pessoas imaginam o mundo ideal, eles botam na norma o mundo ideal, e aí acontece. Agora não tem como materializar aquilo ali, e se fica uma dor de cabeça, cria um problema maior do que o problema que pretendia resolver? O Brasil tem muita burocracia, né? A legislação ambiental brasileira é a mais rígida do mundo, né? Fora todas as outras legislações aí. Eu estou apavorada, por exemplo, com a reforma tributária. Me dá até pavor de ler aquilo, né? Não sei o que vai ser da gente. Então, com isso, realmente sim. Você viu, tem uma charge de um senhor de 70 anos para fazer qualquer coisa, um protocolo, uma assinatura. Ele tem que entrar no Gov, fazer a leitura, e ele não consegue terminar de fazer a assinatura dele. Então, é muita burocracia para resolver qualquer coisinha, sim. A gente consegue simplificar a legislação ambiental? Porque você mencionou que o problema é a legislação é complexa, mas não é só isso. Ela tem 3 esferas de governo que legislam ao mesmo tempo, de forma coincidente, de forma antagônica às vezes. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Porque esse é um dos problemas graves, os problemas mais graves aqui no Estado. Então, as grandes contribuições que a gente poderia ter aqui, na minha opinião, seria rasgar uma parte das leis. Mas como é que a gente poderia fazer isso? O que é mais grave, o que é prioridade que a gente podia fazer para resolver esse problema da legislação ambiental? Se não me engano, a última vez que eu vi, nós temos mais de 10 mil normas ambientais no Brasil, entre portaria, resolução normativa, decreto, é um emaranhado complexo, e realmente a Constituição Federal, lá no artigo 23, ela fala que a União, Estados e os municípios podem legislar na área ambiental, né, desde que não se conflitam, a legislação não tenha conflito, e que o ente, né, que legislou sobre a mesma matéria, ele seja mais restritivo, nunca mais liberal. Resolver, difícil, né? Eu vejo hoje em vários, até na advocacia, né, o juiz arbitral, no Ministério Público tem centros de conciliação, o Tribunal de Contas tem mesas técnicas, tentar resolver isso entre as entidades, fazendo acordos firmados e homologados pela Justiça, homologados pelo juiz arbitral, homologados pelo Tribunal de Contas, tem que ser, um título executivo. Então, assim, quando há um problema, senta na mesa, conversa, resolve, firma um acordo e cumpre. O descumprimento tem penalidade, o Ministério Público executa. Então, hoje as saídas são... Até na advocacia, os advogados não aguentam enfrentar ações de 10 anos, né? Até o Poder Judiciário tem também sempre a tentativa de conciliação prévia, né? Ou durante todo o processo. Então, eu vejo esse viés aí da arbitragem, da conciliação, das decisões consensuais, administrativas, homologadas, para resolver as questões. Porque
ou faz emendas, ou você faz emendas na Constituição Federal, rasga e faz Olha, tudo em de algum novo, momento, porque ela em dá essa liberdade. algum momento a gente tem que mexer nas legislações, porque perceba, olha, a Constituição tem 30 e quantos anos? 38. De 88. De 88, então ela já está fazendo 38 anos, não é isso? 38 anos, a mesma regra, o que ela está produzindo não é o acordo ou a resolução de conflitos, ela está criando mais conflitos e mais normas. Então, nós temos um problema aí de natureza constitucional, ou pelo menos de interpretação constitucional, que tem privilegiado a burocracia estatal em detrimento do investimento, do crescimento econômico, do desenvolvimento, etc. E que isso barra a liberdade de empreender, a liberdade de trabalhar, uma série de coisas que estão aí sendo bloqueadas, e no final das contas um problema gigantesco. E assim, acordos não vão acontecer, porque se não aconteceram nesses 38 anos, não vão acontecer mais. Pontuais tem sim, né? Mas que não resolve um problema macro, perceba, você está falando de 10 mil normas. Quem que leu isso? Não, Pegando, então, todo esse gancho aí de 10 mil e Peraí que eu tantas tô brava, leis, assim. Fabrício. não, tá ótimo, eu queria complementar, mas Tá, eu vou falar. complementa, por Não, por favor. favor. A gente teve alguns avanços assim, vindo agora na minha mente. Em 2011, teve a alteração, complementação da Constituição Federal, Lei Complementar 111, 2011, acho que é isso, 2011, que conseguiu explicar, diferenciar os entes IBAMA, Estado, Federal, Estadual e Municipal em relação à fiscalização e licenciamento ambiental. E conseguimos, com isso, tirar um pouco o IBAMA desse emaranhado que tinha, era multa do IBAMA, era multa do Estado, era multa do município. Com essa lei complementar, agora eu lembrei, 140 de 2011, ela trouxe que é o Estado quem vai te licenciar naquilo que for atividades dentro do Estado. Aí algumas coisas só que ficou para o IBAMA, como animais, rios que cortam 2 estados, algumas coisinhas. Ou seja, conseguimos, até a questão da madeira ficou para o Estado, né? Então todo o licenciamento está no Estado. Então você consegue saber quem que é o ente que você vai licenciar e vai te autuar. E tem algumas coisas, sim, que o município também faz, mas ele tem que transferir o licenciamento ambiental para o município e também tem uma tabela publicada em qual município que tem. Então, você sabe que aquele município está te licenciando lá em Sorriso, você vai lá no órgão da SEMO descentralizado lá. E outra coisa que eu lembrei, foi publicada, entrou em vigor, depois de anos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, que foi uma briga aí, porque como que é o licenciamento? O Estado faz assim, o São Paulo faz assim, Minas faz assim, Mato Grosso faz assim. Aí veio a Lei 2025, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que trouxe muita coisa importante, de diretrizes, e estabeleceu quais atividades que são licenciadas pelo Estado, que tipo de licença pode ser dada, foi um ganho também. Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo, a gente tem um Congresso e um Senado complicado também para aprovação de todas, né, as normas propostas, mas esses 2 avanços aí, de 2011 e 2025, foi positivo. Está bastante complicado, até porque, apesar de ter cada poder tratar de diversos, cada um no seu assunto, hoje nós temos um poder que ele interfere em todo mais e modifica as leis todos os dias. Será que se cortar um pouco desse poder, dessas 10 mil leis e de certo poderes para um único poder, isso não poderia melhorar? Então, foi isso que a Lei Complementar 140 trouxe para a gente ficar ali só com o governo. Antes a gente ficava perdido, né? É como Isso, um mas exemplo hoje- fácil para a gente entender. Ali no Portão do Inferno, como é um parque federal, tá paralisado. Quanto tempo? Por quê? Porque é um parque federal, porque tem IBAMA, porque tem ICMBio, porque é uma unidade de conservação, porque é federal, porque o Estado que vai fazer a obra, mas tem que ter a licença do outro. Então, assim, e ninguém resolve nada. Então, Ou seja, o excesso da lei está fazendo parar tudo isso e quem paga a conta é o usuário que sim, o vai cidadão, transitar ali. O com cidadão certeza. acaba sendo penalizado. Eu vejo, nesse caso, ele tem a nova lei de licenciamento ambiental geral de 2025, disse que, em caso de desastre, o Estado tem que fazer a obra independentemente do licenciamento. Não tá, eles não viram que tem que fazer, faz. Quem vai multar o Estado? Vai penalizar, porque fez a obra, resolveu o problema?
Então, eles não estão aplicando a lei, porque existem leis positivas que não estão sendo também aplicadas. É porque as leis, a escolha das leis é seletiva. Desculpa, você ia falar. É, Não, é porque existem leis que são assim, o Ministério Público age de forma seletiva. Então, ainda que a interpretação. ainda que a lei diga uma coisa, ele escolhe a interpretação e vai no no CPF da pessoa. E aí, o que acontece? Os gestores recuam e falam, não, eu prefiro a solução mais burocrática, abro mão de fazer aquilo que é minha obrigação, resolver o problema e deixo o problema lá, e depois eu jogo a culpa em sei lá quem for para resolver para frente. Então, nós temos um problema. Você mencionou a questão, quando você diz assim, olha, a gente tirou competências do IBAMA, o que a gente fez é o seguinte, tirou competências da União, a União perdeu competências, como nunca devia ter tido, porque ele sabia ambiental é essencialmente um plano local, então a União não deveria ter competência sobre isso mesmo, e da mesma forma, a gente e resolveu um problema, a gente resolveu um outro problema, que é o Ministério Público se intrometer em certas questões que ele não deveria, porque ele vai atrás dos gestores que não lhe agradam e vai no CNPJ, no CPF das pessoas, em vez do CNPJ do órgão estatal, que é quem está promovendo a ação. E aí o gestor, ó, a pessoa disse que é o apagão das canetas, né? É complicado, né? A gente vê aí ah, um dano ambiental, por exemplo, ele tem toda a autuação tem que ser encaminhada para o Ministério Público. Nesses casos pequenos que o Ministério Público poderia agir chamando para uma conciliação e resolver, eles, desculpa a palavra, prevaricam, porque eles não fazem nada. E aí é uma quantidade grande. Mas nos casos grandes, realmente, que vai ter visibilidade e repercussão, aí faz uma ação grande, aí vira aquele estardalhaço, né? E essas pessoas têm maneiras de defesa, né? Que no fim, gasta a máquina, né? E no fim, a decisão, Não resolve o problema do cidadão. sobe para as instâncias superiores e não vira muita coisa, né? Mas Aí dá uma canetada, a gente toma também um não pode. cafezinho, e aí tudo vira pizza e continua como está. Mas voltando a enfatizar que tem um trabalho do Ministério Público na parte daí de resolução consensual. E eles também estão vendo, porque você promove uma ação contra um gestor, aí muda o gestor, aí ele deixa lá e não resolve, entendeu? Então é melhor sentar, sobrestar tudo e entrar num acordo, porque e o Ministério Público tem feito esse tipo eu tenho acompanhado na matéria ambiental algumas ações de conciliação positivas. E quem sofre é a população, né? Total, Tanto total. que em relação ao Portão do Inferno aí, deu o que falar em relação à movimentação da economia da cidade. Você viu os comerciantes ali pedindo socorro, clamando ali para resolver o problema. Tá parado. É um absurdo. E não só Chapada, ele vai para Campo Verde, vai para outros, né? Tem caminhões que passam e voltam, desce, sobe, é um absurdo. Daqui a pouco vem uma nova chuva, temporal e tudo mais, aí que para mesmo. Aí você me perguntou, política. Política legisla. Eu também toparia o executivo, porque aí eu também tomaria decisões, né? Assim, tem que fazer, faz. Fundamentado, pronto, resolve. Entendeu? Eu Perfeito. gosto da parte Então, executiva já fica também. o convite desde agora para sair daqui como embaixador e depois, a próxima, já pensando, Numa secretaria, quem sabe, né? quem sabe. Né? Né? A atual secretária do Meio Ambiente, ela entrou comigo, é uma história, em 2003, quando o Blairo entrou como governador, ele escolheu uma equipe do jurídico da Secretaria do Meio Ambiente. Entrou eu, a secretária Maureen e mais umas 5 advogadas. Foi uma coincidência, só mulheres, mas nosso chefe era o Arnaldo, também tinha o Batilde, que vinha da vara ambiental comigo. E ali, ficamos ali na gestão do Blairo e saímos, contrato temporário, né, você não é concursado, e fui advogar, e a Mauri voltou como secretária, é a minha colega, advogada. Então, assim, não acho que pode ser, não é inviável, que eu também, um dia, quem sabe, possa também, né, assumir um papel, assim. Ou seja, o mundo dá muita volta. Eu acho que eu Mas eu acho que nós estamos teria precisando peito para realmente de isso. pessoa que sabe o que quer, Uhum. né? Está alinhado com o Novo. Sim, E o Partido aí, Novo. que é o único partido da direita, 100% da 100%, direita, sim. né? Então, fica desde já o convite nosso. Muito Toma a liberdade, obrigada. manifestando como
o lado Mulheres Presidente do pelo Mulheres pelo Novo. Novo, pode convidar o pessoal. Nossa, muito obrigada, estou lisonjeada, né? Fica já desde já o convite e sinta-se à vontade para agregar E tô tudo isso dentro, conosco. conta comigo, porque Claro. eu sou firme aí quando eu falo também. Sim, Uma coisa não muda a palavra e eu gosto, né? Quero colaborar, quero participar, quero dar estamos minha precisando. participação para a sociedade. Aproveitando esse gancho, como é que você vê a mulher na política? Porque Uhum. muitos dizem, lugar de mulher é em casa, é no tanque, é com criança, mas nunca na política. É, eu acho, primeiro assim, não tem muita diferença, né, para mulher ou homem, né? É a pessoa, A né? pessoa. Tem pessoas que não falam, não, são estudiosas, são caladas, mas não falam, outras falam, mas não são estudiosas, umas agem, outras não agem, então são pessoas. Então, se tem uma mulher que tem um perfil, que gosta da atuação, ela tem que ir, e tem que ter apoio dos amigos, da família, de todo mundo, dos filhos, né? E enquanto que o homem é a mesma coisa, para mim não tem diferença, né, entre homem e mulher. Porque eu entrei na faculdade grávida, nunca parei de estudar, nunca parei de Não te trabalhar, impediu de nunca nada. me impediu, nunca foi muleta, né? Ah, eu não posso, porque não. Nunca também tive família rica que eu podia pagar babás e tudo. Não, eu ia para casa, ficava um pouco com o filho, voltava a fazer minhas coisas, estudava um pouquinho, deixava com a mãe, deixava com alguém, voltava, me virava. Quando você quer, você faz. Não é porque é Exatamente. mulher, é porque é homem, né? Tem que ter apoio, claro, da família, dos Sim. amigos, né? Uma rede de apoio e encarar, né? Então, e pena que são poucas, né? Eu acho que elas são um pouco qual que é a palavra? Massacrada. Não é só massacrada, não deixam com que ela mostre esse lado. Muitas vezes Tá meio bloqueada. tem né? mulheres assim, não é bloqueio. Todo o contexto dela, né? Da família, dos amigos, às vezes, não, mas você tem outras coisas para fazer, né? E ela não consegue. Então tem que ter esse apoio, essa rede Ela de fica apoio, ali para presa dar psicologicamente ali com algumas essa coisas. né? oportunidade para ela ir, né? Se eu tivesse hoje filhos muito pequenos, eu não sei, né? Hoje meu filho tem 30 anos, então eu tô esperando ter avó. Aí vai ser só de fim de semana. Que por sinal muito bonito. A gente tem uma gigantesca dificuldade em trazer mulheres à política. Não é que a gente não está ainda não, tá? A gente tenta, a gente Pois não consegue. O que você acha que acontece? Eu tenho uma visão que acho que de todos, né? A visão do brasileiro, que é a política, ela ainda tem muitas pessoas que a gente não admira, né? Que fazem coisas irregulares, né? Que aproveitam dos contratos e têm vantagens ilícitas no cargo. Então, e aí a mulher acho que tem mais sensibilidade, tem menos estômago para lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que é isso, né? Inclusive, a Flávia, também advogada, né? Quando ela elegeu ali em Várzea Grande, nossa, eu comemorei muito, porque era bem improvável, e ela também mostrou a cara, e é dela. Ela foi presidente da OAB em Várzea Grande, e ela já tem esse perfil, né? De ficar à frente desse tipo de política, né? Política da OAB, agora a política da cidade. Porque é o perfil dela. Mas eu estava falando, e aí estão atacando ela de todas as formas, né? Mas Política é suja pra caramba, né? por isso que É dureza, muitas né? vezes as mulheres não querem se envolver porque são mais sensíveis. O homem encara mais essa briga, né? E a gente Mas não quer. muitas delas reclamam que assim que o homem não deixa ela dar a voz, sabe? Não dá oportunidade, não dá voz para a mulher. Você acha isso que realmente acontece ou porque elas se deixam que eles estão ali ditando a regra caseira? Em 2026, não tem homem que deixa ou deixa de deixar a mulher fazer alguma coisa, né? O que eu vejo. Desculpa, mas tem. O que eu vejo mais aí é indicações. Por exemplo, quinto constitucional da OAB. Quem vai ser desembargador? Sempre são mais os homens. Clube do Bolinha. Mas tudo indica A o seu grupo. maioria, se bem que hoje no Tribunal de Justiça tem bastante desembargadora, mas é por mérito. Elas vieram como juízas e foram ascendendo. Tribunal de Contas, só tem homens conselheiros, né? É porque a política só tem. Quer dizer, a gente cai num ciclo, né? Porque quem são os indicados pelo Tribunal de Contas? São políticos.
Nas políticas as mulheres não entram. Então, Então, não indica mulheres. quando tem a gente precisa das indicações de governador, de presidente, a mulher não é valorizada nesse momento. É mais, aí eu acho que é mais para cima. Mas ela tá ali na família, ela aparece, ela faz, ela vai, mas muitas vezes, mesmo ela tendo competência, mesmo ela querendo, ela não é chamada, né? Os grandes não querem, né? Ela não participa daquele grupo, né? Ela só tem a competência, mas ela não é convidada. Eu acho que é mais por aí. E a minha percepção é que assim, o jogo político é uma panela. É. Então, você tem uns grupos lá que eles se sustentam. E que eles uns chamam os outros. E que você, o cara que é o de fora, ele não entra no jogo. Então, assim, enquanto você não tiver um número razoável de mulheres no jogo político, você não consegue fazer elas entrar por exemplo, num Tribunal de Contas do Estado. Porque ali são cargos, só são indicados políticos para cargos políticos. Então, assim, a gente tem uma dificuldade. E aí a gente volta à dificuldade que assim, a gente não consegue trazer mulheres. Não é falta de convidar, não, tá? Tem cota, a gente tem dificuldade para cumprir cota, que é ser um troço. Olha só, né? Mas que incrível coisa. Mas porque, e eu não sou tão nova assim, mas essa geração, então, eu tenho uma nora de 25 anos, ela faz o que ela quer. Quando você vê, ela pegou a OAB, aí ela fala, mas não sei se eu quero advogar, já está fazendo podcasts, ela gosta de internet, e cada hora ela está fazendo uma coisa, e ela faz o que ela quer. Então, assim, né? E perceba, com quantas pessoas tem em Cuiabá? O Cuiabá é Praia Grande, 800 e tantas mil pessoas. Não consegue achar 10 mulheres, 9 mulheres com partido? Então, assim, não pode. É difícil dizer assim que isso é um problema de que é claro que eu concordo quando eu li que tem homens que bloqueiam, etc. Mas quando você percebe assim que você não consegue juntar 9 mulheres, 10 mulheres, 12 para um partido, fazer um partido para cumprir cota, é porque a dificuldade de cumprir, que tem um problema que é Tem. mais difícil, né? Tem Que aí para problema. mim faz sentido se dizer assim, as mulheres não querem participar. Eu acho que os homens de bem também não querem, tá? As Mas mulheres de a bem. grande é raro você achar gente que realmente participa da política. Não é só as Tem um mulheres, mito, não. né, de questão financeira, né, dos acordos grandes, né, que como que eu vou me meter nisso, né? Então, as mulheres ficam assim, Eu né? não me recordo agora, mas teve uma reportagem em que saiu, até foi, acho que foi este ano, dizendo que a mulher é menos corrupta que o homem. Aí muitas vezes ela não é convidada, né, para sentar na mesa, né? Exatamente. Às Como vezes é do que vai fazer o perfil, jogo? né? Isso é verdade. Aí, Na viu? verdade, tem estatísticas que mostram Tem isso mesmo. Tem estatística que estatísticas que mostra que a mulher mostram é que, menos em corrupta. média, as mulheres. Veja assim, quando você fala de distribuição, está sempre cometendo um risco de injustiças, né? Porque eu não sou na média, não é na média, você não é, ninguém aqui é média, né? Mas, na média, as mulheres são, em regra, menos corruptas que os homens. Aí incomoda, né? Mas isso é média, perceba assim, o problema de média é que quando você olha para o indivíduo, ela não se aplica ao indivíduo, né? E as pessoas confundem isso. Ó, você pega uma população, você fala assim, a população na média, assim, valeu até o instante que você pegou, agora eu peguei aquela pessoa, não vale mais. Porque Hum, aquele cara não é a média, aquele é o indivíduo que eu conheço as características dele. Então eu não posso falar, não é porque na média as mulheres são menos corruptas que eu me encontrei com uma mulher que ela é menos corrupta do que alguém. é uma média, Nada sei sobre ela. sim, Na realidade, não sei nada. é uma amostragem. A população, a média, assim, tem uma É. maior probabilidade. Se eu não soubesse nada sobre a pessoa, eu diria assim, ok, é Aí melhor pode, contratar uma mulher. aí pode incomodar os É, grandes grupos, né? Talvez mas seja quando você olha para isso. a política de verdade, você olha assim, você olha para algumas mulheres, eu não vou citar nomes aqui não, porque senão aí o STF vai censurar a gente aqui. Mas olha bem para os que tem na política, você vê assim, essas são mulheres que na média são mais honestas. Você olha assim, você fica horrorizado. É claro que existem mulheres honestas, mas assim, olha para a questão, você vai ver, nossa, que coisa feia. Tem coisa feia pra caramba aí. Não Do sei, outro eu lado do já espectro, pensei na nossa se você, Argentina ali, mas se não. você não, 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 se você olhar do outro lado do espectro político, não vou falar o nome do partido que compõe o outro lado do espectro político, você olha para as mulheres que estão lá, você fica horrorizado. Tá. Quem é o Sim, outro? sim, agora que também caiu minha Nós, ficha. nós estamos um É, lado do espectro, né? Tem é. o outro lado do espectro, né? Teve até um encontro aí É, que o pessoal comentou. Nossa, tava proibido mulher bonita entrar nesse encontro aí. Tem mais isso. essa, né? As mulheres bonitas não são inteligentes, tem mais esse Não, detalhe. não, é o contrário. É Ela que É um partido aí. as mulheres do nosso espectro político são as mulheres inteligentes, são as mulheres bonitas, são as mulheres honestas. do nosso. E no outro espectro político, É esse outro que, espectro Tá. político então estava nesse outro sendo. espectro Sim, político, Entendeu? sim, entendi. só tem mulher feia, Sim. Pois é. corrupta e burra.
Ah, meu Deus do céu, né? Tem, fala, não, Que a gente não né? coaduna Mas eu entendi. com as opiniões, né? Com os posicionamentos, né? Então, Vale a é maldade, vale a maldade que você diferente, né? transmite. Não é verdade assim, tá? Não é verdade, não. Porque, em regra, o cara culpa é inteligente. Bandido é Ah, interessante. sim, Em regra, assim, eu tive muito encontro na minha vida de oportunidade de conversar assim, com gente corrupta, nesses casos assim, né? sim. Eles te Eles convencem, são simpáticos, sim, eles são inteligente. educados, Educados. eles são gentis, eles são corruptos. Uhum. Exatamente. E na imprensa, eu participei na época aí de muita coletiva, e os mais corruptos eram os mais simpáticos Ele, com a imprensa. quando Sim. você senta com um cara corrupto, você fica impressionado. Que cara gentil. Engraçado que assim, eles sabem tudo da sua vida, eles se interessam genuinamente. Então Uhum. você fica impressionado. Nossa, que cara As legal. propostas Ele são não é corrupto. maravilhosas. Tem um aí que foi até prefeito de uma cidade, era extremamente simpático, dava até presente para a imprensa. É. A minha, Churrasquinho do dia do jornalista. minha experiência é no mesmo sentido. Eles são simpáticos, eles são educados, eles sabem o seu nome de cor. Você fica com dificuldade para falar o nome das pessoas, eles sabem o nome de todo mundo de Pois cor. é, a Ai, pergunta, inteligente. como é que tá sua esposa, suas filhas? Não, como são simpáticos. É Nossa, faz impressionante. tempo que eu não te É um, é via. um erro. Você tá É, sumida. agora o cara que é técnico, que é sério, ele empurra. E você sabe que as pessoas Empurrar de de chato. bem, as pessoas de bem, as honestas, são as vítimas. Porque aí Exato. elas que caem mais fácil, Claro, né? porque o cara é Porque simpático, é ele igual não a vai lidar gente. com um cara igual a ele, É, né? Que isso, são também, né? Então a é gente isso. cai de gaiata. Até ver o jogo, você já caiu, né? Mas Ah, depois você levanta de novo. Exatamente. Pois é, então, o que você acha sobre, claro, nós estamos falando sobre as mulheres, o que você acha da questão das cotas? das cotas. Então, como eu já falei, eu não vejo distinção, né? A própria Constituição Federal falou que somos todos iguais, né? Então, não concordo com cotas, né? Porque a inteligência é de todos, né? Não tem cor, não tem sexo, é, mas a gente pode estudar outras políticas públicas que ajudem pessoas com menos capacidade, né, financeira, ok. Mas cota, não concordo. Inclusive agora, assim, tem umas coisas tão... Ai, é pardo, eu não sei quem se eu sou pardo, sabe? Uns requisitos que nem se sabe como que se cumpre aquilo para ter cota ou não ter cota. Então, e é até uma discriminação com as pessoas, né? Em Eu órgão, acho em porque, concurso está sendo assim. porque quem não é negro, quem não é índio, quem não é É assim mesmo. isso ou Eu aquilo, peguei lá. é discriminado. Sim. Então, se eu não me encaixo em nenhum desse, Um então edital. eu sou a discriminada e não as cotas que estão ali. Sim, sim. Hoje em dia os concursos são nacionais. Você abre aqui um concurso bom, vem o Brasil inteiro fazer. Então, assim, não vai ser quem estudou em escolas boas, vai ser o dedicado que vai passar, né? Eu Quem está concordo ali, plenamente. gente, sentadinho hoje em dia, uma internet tá barata. Você estuda na internet, você passa no concurso. Eu E faço você o seguinte- puxando a inteligência artificial é um eu faço Google a avançado seguinte hoje. pergunta: Uhum. a inteligência está na cor, na estatura, numa doença, alguma coisa, ou está no tempo que você para e se dedica ao estudo, àquela matéria, o que você vai fazer de concurso e tudo mais? Então, partindo desse princípio, né, É a eu acho que dedicação. tem gente que pensa que a inteligência está na cor, em algum problema, sexo, raça, enfim. Uhum. Você sabe que assim, eu sou secretário de Finanças aqui do diretório. Para essa eleição, a gente é obrigado a ter 12 mais uma contas eleitorais. Porque você tem conta de recursos privados, fundo partidário, fundo eleitoral. Aí você tem homem negro, mulher negra, índio, não, homem índio, mulher índia. Obrigatório, E né? tem assim, é um caminhão de cotas para um monte de gente que te obrigado, eu trouxe mais sem pé nem cabeça do mundo. Aí vem uma merreca de dinheiro desse tamanho assim, que não faz nenhum sentido, é só para dar trabalho para gente. É. Assim, o Brasil ele vai criando burocracias e complexidades que não servem para nada, não ajudam ninguém, mas dá um trabalho infernal, contrata um monte de gente, vai dar muito trabalho para o Banco do Brasil e para nós, e para o Brasil inteiro, tá? Não Eu resolve acho nada. que as limitações físicas, exigências, que você ter uma estrutura para que eles adentrem os ambientes, super, ó, vale, tem que ter mesmo. Agora, e eles podem sentar e estudar, né? Todos Sim. podem, né? Então, assim, mas as exigências para as limitações, cego, mudo, né, física, ok, tem que ter, mas não para ter cota para concursos públicos. E não para
Mas tem as cotas também positivas, que são as das mulheres nos comandos aí, né? Liderança. De lideranças, né? Aí tem Mas são as precisa que são dessas, positivas. mas precisa dessas cotas? Como o senhor falou, já que não tem, talvez. Aí eu não sei se é positivo, se não é positivo. A mulher tem que brigar para estar lá, ela tem que mostrar, né? Ela tem que se inscrever, né? Teve um caso recente aí de uma empresa que foi condenada porque não tinha mulheres na alta direção. Será que isso faz sentido? Ah, não. Você percebeu como é que eu vou ter que cobrar a cota? Agora o Não, trabalhista vai não, sancionar uma empresa porque não tinha mulheres na direção? Assim, eu tenho não, aí não, dificuldade aí de. não. Eu não concordo. Não, aí eu não concordo. A minha área não é trabalhista, né? Não, Claro. mas eu não concordo, não. Eu acho que elas têm que ter uma meritocracia, né? Chegar por mérito, É né? isso. Né? Então, vamos voltar para a questão ambiental, então, já que é a sua área ambiental. Então, agora conversando com uma candidata nossa, que está discutindo a questão de produção agrícola em áreas indígenas. Aqui em Mato Grosso tem um caso, que é um caso de sucesso, o Ministério Público está sempre tentando trabalhar, mas é um caso de sucesso de uma área indígena que tem produção agrícola, os índios estão melhorando substancialmente de qualidade de vida em função disso. O que você acha disso? Você conhece o caso, claro. Não, Na tem terra vários. indígena Parecis, né? Especialmente na terra indígena Parecis, que ali tem uma grande produção agrícola lá, e já tem alguns anos, eles cobravam antes, que ainda cobram pedágio para passar nas terras, e em especial eles têm a produção agrícola. No ano passado, parece que não foi ano passado, ou retrasado, eles ganharam uma multa ambiental de R$ 1 milhão, porque eles tinham utilizado plantado soja transgênica. E aí não pode em área indígena. Hum. E aí? Aí que, de novo, a gente tem que mudar a Constituição Federal, né? Porque hoje ainda, né, todas as terras indígenas, elas são comandadas, né, pelo governo federal. Eles não têm autonomia, eles não podem explorar a área, eles não podem vender nada do que produz. Então, não mudou e continua assim. E cada Pode vez cobrar mais... pedágio. Não, também não. Também não. O que não pode se Temos utilizar, notícias. não pode se utilizar área indígena. Na verdade, pode se utilizar, dependendo de um acordo que pode ser feito, né, entre a União e o Estado ali para explorar a área, mas esse recurso ele vai ser para quem está explorando e passa um royalty, né, mas que muitas vezes não chega nos indígenas, né? E aí eles tentam fazer esse pedir pedágio para eles se beneficiarem particularmente disso. Não é só ali nessa área, tem minerações, tem várias áreas que Mas aí é ilegal quase tudo, né? A mineração se quase tudo é ilegal, né? se é área com indígena já Homologado. homologada como área indígena, não pode o indígena explorar por ele. Ele pode requerer na União a exploração daquele subsolo e pagar um royalty para o governo federal para poder estar explorando ali, que não reverte diretamente para o Hoje, indígena. hoje a exploração mineral toda é ilegal, né? Não tem nenhuma área, me parece, que tenha autorização legal para fazer, né? Tem sim, tem sim. Exploração Inclusive, legal. eu indico, Ah, tem é? que ver, mas ela é a advogada da área mineral, a Pamela, uma querida, e sim, tem licenças, sim, dadas, você tem que pedir para a União. A Constituição Federal fala, Sim. o subsolo, a Pertence à União. água e o ar, Mas depende da a atuação do Congresso. exploração. O Congresso deu autorização. Não, depende no caso de mineração, a Agência Nacional de Petróleo, você faz o requerimento, primeiro para estudar o subsolo. Estudando o A subsolo, exploração de petróleo, especificamente. É porque minério. a produção de minérios depende da ação do Congresso. Não, tem lei, inclusive, que dá benefícios, mais celeridade nesse licenciamento, porque são essenciais para manufatura de vários objetos. Então, você consegue, sim, o requerimento de exploração do subsolo na Agência Nacional De mineração. de Mineração, Ou Agência Nacional de Petróleo. que é junto, né, no mesmo, e aí você vem para o Estado pedir o licenciamento ambiental. Então, uma coisa você já tem a licença, Sim. é a mesma coisa que a água na geração de energia. Você vai na União, que é a ANEEL, pede a exploração de recursos hídricos de um rio. A ANEEL que te dá. Depois você vem no Estado e fala, eu quero licenciamento ambiental. Ele vai estudar ali aquele ponto, se aquela área é possível, do impacto ambiental que tem ali, te dá licença ambiental, mas você já tem autorização de exploração da água pela ANEEL. A mineração é a mesma coisa.
tá? E aí tem mineradoras aqui legais, sim. Agora, não vou te falar Em área nomes e indígena? quantidade. Sim, Não, em unidade, dentro de área indígena, aí esse é um não, é acordo. porque assim, em unidade de conservação eu sei que tem, não tem problema nenhum. O problema é a área indígena, que acho que depende da autorização do Congresso. Ah, tá. Agora eu estou falando só de área É, falando indígena. só de área indígena, né? É, Porque, teria, nesse caso especificamente, nem é unidade de conservação. É uma área indígena que tem exploração agrícola. em princípio, é terminantemente proibido. Área indígena, não pode fazer nada. E cada vez eles estão criando mais áreas indígenas. Estão me dizendo aqui, ó, para eu parar aqui. Porque aqui é marido. Porque é do secretário de Finanças. Ah, Antes, estou sendo informado aqui que o nosso tempo está no fim, mas antes de terminar, eu queria perguntar, Cristina, você gostaria de fazer alguma pergunta adicional? Eu gostaria, sim, para finalizar, uma pergunta bem interessante para a Fabrina. Fabrina, você estava falando do seu interesse, né, futuramente, ser uma política, e falou da paixão pelo esporte. Caso você, né, seja futuramente uma vereadora, uma deputada, você teria planos na área do esporte? pois é, eu tenho sobrinhos, né, e amigos que têm filhos. A gente vê, por exemplo, um que está lá em Singapura. Meu filho foi fazer também intercâmbio na Austrália. As escolas exigem que tenha um esporte no currículo, que eles façam mais de uma vez por semana. E de acordo com o seu desenvolvimento ali no esporte, você ainda ganha Bolsa, né? bolsas para poder estudar. Então, assim, com certeza eu, né, proporia, né, que tivesse sim esse incentivo aí para os alunos, principalmente nessa fase de segundo grau, agora mudou tudo, né, da adolescência, né, que eles desenvolvam sim, porque o esporte ele agrega, ele tira as crianças das telas, desenvolve intelectual, fisicamente, tira do álcool, da droga, Da depressão? de tudo. E hoje não tem, né? Nem as escolas particulares exigem, né? O esporte mais. É muito triste isso, né? A gente fica aí só em casa dos pais, né? Que pode Daqui a ali. pouco estão fazendo esporte com o dedo pelo IA e está valendo para Sim, atividade esportiva. sim. Eu acho muito triste. Eu tenho uma sobrinha de 1,70 m, passou de 1,70 m, falei assim, vai jogar um vôlei, vai fazer. Basquete, Não, eu não gosto, e fica lá. Daqui a pouco ela tá engordando, fica só na tela. Nurli, você gostaria de fazer uma última pergunta para a Sabrina? Gostaria só de deixar um convite para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo desse, que foi muito bom, foi muito interessante também. Abordamos diversas coisas, e algumas coisas que ficam aí guardadas para o No próximo, próximo. que daí a gente dá mais uma cutucada em você. Eu quero depois conversar mais sobre a questão da ser embaixadora do Partido Novo pelas Novo, Mulheres, né? E sim, aí você aceito de pronto mesmo, não ótimo. ainda tendo todo o conhecimento. Estou à disposição para as próximas. E gostei também, obrigada pela atenção, pela disposição, pelo convite. É sempre bom colaborar, participar, né? Porque a gente não vive sozinho, né? A gente vive em sociedade, em comunidade. Se a gente não dá a nossa colaboração, a gente não veio aqui fazer nada, né? Então, eu estou à disposição sempre. Esperamos que as mulheres que estejam vendo o programa tomem isso como um exemplo, Uhum, né? E que elas venham se juntar a nós, venham se juntar a Mulheres pelo Novo, venham para cá para o partido, uhum, trocando umas ideias, batendo esse papo, né? sim, Tirando algumas dúvidas que muitas vezes entre o que se diz e o que acontece de de verdade, fato. de fato, tem uma diferença. Muitos mitos, né? Que Muitos dá para mitos, tirar, a gente dá para. sim, dá para tirar dúvida e contamos que esse seu exemplo sirva para elas virem para cá, estar conosco e fazer parte da família Novo, Partido Novo. Com certeza. Antes de encerrar, você gostaria de transmitir alguma mensagem para o nosso público? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Já de comentar? passei, né? Que tô muito satisfeita e feliz pelo convite. Acho que todas as mulheres precisam. A política a gente faz todo dia, dentro de casa, no condomínio, no trabalho, com os amigos. Mas a política realmente institucional, né? Sim. A gente precisa se meter, sim. Porque se as pessoas, as mulheres, né, principalmente, não estiverem ali, ninguém vai fazer por ela. Outro dia eu bati o carro, não tinha ninguém para me atender e eu fiz por mim. Não tem, no fim, é você. E se você não agir, não fizer, ninguém vai fazer por você.
Então, venha, participe, haja, porque o tempo passa e quando você vê um problema e você não for socorrida, você não fez, já passou. Ninguém vai te atender. Então, faça por você e por todos que possam se beneficiar da sua atitude. Porque não adianta reclamar se não tem uma atitude. Então, em vez de ficar reclamando, venha fazer Tem que parte, tome agir. uma decisão e haja. Senhores ouvintes, estamos encerrando o programa. Queria agradecer a participação da Fabrícia e da Cristina. Foi um prazer Muito recebê-las aqui. obrigada. Espero que a Prazer gente foi meu. conte com a presença de vocês aqui mais vezes. Aqui o espaço Eu é que sempre aberto para agradeço. vocês. E muito obrigado por tudo. Muito Ah, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. João, agora é contigo.